Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6, do verso 14 ao 20. O nosso tema, o remorso de Herodes. O texto bíblico nos diz assim: O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Meus amados, enquanto as 6 duplas formadas pelos discípulos percorriam várias localidades, operando milagres em nome do Senhor e pregando ao povo para que se arrependessem de seus pecados, informações sobre o ministério messiânico chegaram até Herodes Antipas, governador das regiões da Galiléia e Pérea. Antipas era filho de Herodes o Grande, um rei sanguinário que no passado, quando Jesus nasceu, tinha ordenado o massacre de crianças na cidade de Belém e em suas vizinhanças, com o intuito de matar o Salvador por entender que ele seria o futuro rei terreno de Israel. Mateus 2,16. As pessoas, em geral, que sabiam sobre Jesus tinham diferentes opiniões sobre quem de fato era aquele homem. Uns acreditavam que ele era o profeta João Batista, que havia ressuscitado dos mortos. Outros, que ele era o profeta Elias, que havia sido arrebatado e retornara antes da vinda do Messias. Malaquias 4, de 5 a 6. E outros pensavam que Jesus era um dos profetas da antiguidade, que havia ressuscitado para preparar o caminho para a chegada do enviado de Deus. Quando as notícias dos feitos e realizações de Cristo chegaram ao conhecimento de Herodes Antipas, ele logo deduziu que se tratava de João Batista, que havia ressuscitado dos mortos, baseado no poder que o Senhor tinha de realizar milagres e prodígios. Mateus 14, 2. João exortou por várias vezes o governador publicamente de que seu casamento com sua meia-sobrinha e ao mesmo tempo mulher de seu irmão era ilegal perante a lei de Deus. Levíticos 18, 16. Chegou o momento que Antipas mandou prendê-lo e até queria matá-lo, assim como sua esposa Herodias, mas não o fez com medo do povo, porque o consideravam profeta do Altíssimo, e também por saber que ele estava certo em suas afirmações sobre o seu escandaloso matrimônio. Mateus 14, de 3 a 5. Por um tempo, a inocência de João impediu que o governador o sentenciasse à morte. Contudo, como veremos na próxima meditação, Herodias o odiava e não desistiu da vontade de matá-lo. Na primeira oportunidade que ela teve, se aproveitou de um momento de vacilo de Antipas e, de uma forma covarde, conseguiu que João fosse executado. A reação de Antipas ao relacionar os feitos de Jesus diretamente a João Batista, crendo que ele havia ressuscitado dos mortos, dá a entender que ele estava com a consciência pesada e sentia remorso por ordenar a morte de um inocente, que era justo e reto diante de Deus e dos homens, uma sentença que tinha sido executada com requintes de crueldade, somente para satisfazer o ego de sua esposa. O remorso é um sentimento de tristeza e vergonha quando os nossos pecados, ou seja, os nossos erros e falhas, são descobertos. No caso de Herodes, o erro dele começou ao se casar com a esposa de seu irmão. Se agravou quando ele mandou prender João Batista e culminou com o assassinato de um inocente, uma culpa que carregou pelo resto de sua vida se ele não se arrependeu e pediu perdão a Deus. A Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9, diz que a tristeza segundo Deus
produz um arrependimento que leva à salvação e não o remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Embora os dois sentimentos pareçam iguais por provocarem tristezas e aflições, o arrependimento que vem de Deus é muito diferente do remorso, por ser um sentimento de profunda tristeza por um erro cometido, que muitas vezes nem é do conhecimento de outras pessoas, mas que leva o pecador a pedir perdão a Deus e mudar de vida em pensamentos e atos. Caso contrário, será apenas um sentimento de remorso. Que Deus assim nos abençoe, meus amados, em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.